18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, né? Pra você que está ligado aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Mais uma edição pra você do 18 horas. A notícia, a informação aqui em 100,7. Vamos juntos então até às 7. Agosto, Karine, um abraço pra agosto. Hoje já é 1º de setembro, terça-feira. E mais uma vez estamos juntos, né, Karine? Eu, você e o Ari Guedes aqui nos estúdios, a equipe, né, da Mix. Do jornalismo da Mix FM. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos sim até às 7 da noite no programa 18 horas. Muito obrigada pra você que nos assiste aqui pelo aplicativo Mano, que assiste a gente ao vivo. Valeu. Nos estúdios da Rádio Mix. Carlão, 1º de setembro. 1º de setembro, um abraço. Agosto passou, né? Legal, foi bacana, um grande mês. Já estamos agora em setembro, já nos aproximando aí, né? Fim do ano, né? É aquele que tá, né, Karine? Sei lá, né? Olha, hoje, Karine, tem um detalhe aí, né? Um pessoal aí bacana, né? Fazendo aniversário hoje, que é o grupo, né? Rede Amazônica, né? Os nossos colegas, os nossos amigos de profissão aí. Rádio e televisão, Rede Amazônica, aniversariando hoje. Inclusive, Karine, quase cinquentona, 48 aninhos fazendo aí a Rede Amazônica de rádio e televisão. Olha aí, então aqui vai os nossos parabéns, o nosso abraço a todos que fizeram, que fazem parte da história da Rede Amazônica. Karine, quem não gosta de açaí? Você deve gostar. Você tem... Adoro açaí, amo. Olha aí, que bacana. Todo mundo lá em casa somos adeptos ao açaí com tapioca. Bacana. Olha, pesquisadores da Universidade de Toronto, né? Eles gostam também lá no Canadá, eles estão estudando o fruto do açaí em busca, né, de um tratamento, né? Eles gostam, mas eles estão procurando aí um tratamento para os sintomas mais graves do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira e segundo aí os pesquisadores, Karine Leão e ouvintes em 100,7, os frutos, né, do açaí são baratos e estão disponíveis para todos. São seguros e então vale a pena aí tentar, né? Que maravilha, né? Bom, há 5 anos os pesquisadores examinam o efeito do açaí sobre a resposta inflamatória e decidiram testar sua eficácia contra a Covid-19. Segundo eles, as pesquisas anteriores já mostraram que o extrato do fruto desta palmeira nativa da América Central e da América do Sul, nosso açaí, pode reduzir sim a inflamação. Importante lembrar que, à medida que a pandemia se espalhou pelo mundo, os especialistas observam que o vírus pode causar inflamação aguda e levar a complicações da saúde. E aí, para o estudo foram recrutados aí cerca de 580 pacientes com resultado positivo para o coronavírus no Canadá e também aqui no Brasil. Metade deles recebeu doses do medicamento experimental e a outra metade recebeu um placebo, né, que não é nada. A esperança é que a intervenção precoce com o extrato, se for eficaz, né, evite aí os sintomas mais prejudiciais associados aí a este vírus potencialmente fatal. Mas o estudo ainda segue, deve durar 30 dias. Os resultados vão ser divulgados até o final deste ano, ou seja, daqui a poucos meses, né? Bom, mas é sempre bom aí a gente estar ressaltando, né, Karine? Lembrando que o estudo aponta os resultados anti-inflamatórios do açaí para os sintomas da Covid-19 e não para a cura da doença. Ele ameniza o processo, né, Karine? É anti-inflamatório e de uma forma de extrato, né, galera? Acho que não adianta a gente ficar tomando um monte de açaí à toa, né? Claro que é uma delícia, é muito bom, tem todos os valores nutricionais, mas não é exatamente isso. Exatamente, Carlão. Bom, e o que tudo indica, estamos mais perto da vacina do que da cura propriamente dita da Covid-19. Isso porque o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu nesta segunda-feira, né, ontem, no Rio de Janeiro, com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, para debater o cronograma de produção da vacina contra a Covid-19 aqui, que ainda está em fase de testes no Brasil. Aí a previsão é que, se tiver aí a eficácia comprovada, as primeiras doses sejam distribuídas no início do ano de 2021, por meio do Programa Nacional de Imunização, que atende ao SUS. A previsão é produzir inicialmente 100 milhões de doses a partir de
insumos importados. A produção integral da vacina na Unidade Técnico-Científico Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, deve começar a partir de abril de 2021. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca, que é resultado de tratativas entre o governo brasileiro e o governo britânico, anunciado em 27 de junho pelo Ministério da Saúde. E para a produção e aquisição da vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, o governo brasileiro liberou aí um crédito aí extraordinário. Olha só o valor, em 1,9 bilhões foi o valor, né, disponibilizado pelo governo brasileiro para a produção aí e aquisição dessa vacina. 3 vacinas que estão, né, em testes aqui. Além dessas duas, aquela do Butantan de São Paulo também com o laboratório chinês, né? E vamos tomar açaí também já para Ok, 6h06 em Manaus. Vamos juntos, hein? Até às 7 estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. A pandemia do novo coronavírus derrubou a economia no mundo inteiro, em mundo afora. Trouxe desemprego, várias empresas faliram e reduziu o PIB brasileiro. Mas apesar desse cenário, a arrecadação do Amazonas, ela cresceu, hein? Cresceu mais de R$1 bilhão em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados, Carlão, estão no portal da Transparência e mostram que em 2019, de janeiro a agosto, o governo Wilson Lima alcançou a receita no valor de R$11,848 bilhões. E agora, no mesmo período de 2020, o valor ficou em R$13,090 bilhões. Portanto, um aumento de receita de R$1,241 bilhões, mesmo com todo o cenário de recessão da pandemia. Isso, Karime, sem contar aí com a ajuda, né, de R$1 bilhão que veio, né, do governo federal, veio lá de Brasília para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. O fato é que nunca um governo arrecadou tanto na história do Amazonas como esse atual governo nesse ano. Ou seja, o estado deveria estar passando pela pandemia sem tantos problemas assim, principalmente na área da saúde. Os hospitais deveriam estar muito bem equipados, com profissionais recebendo em dia, no mínimo isso, tudo funcionando para oferecer tratamento digno para a população. Pois é, Carlão, mas ao invés disso, a gente viu um verdadeiro caos na saúde pública do Amazonas. Milhares de pessoas morrendo sem ter sequer uma chance de lutar pela vida. Pessoas desesperadas nos hospitais à espera de atendimento, profissionais sem receber salário, sem equipamentos de proteção individual, arriscando a própria vida para salvar o outro. Bom, cenas, né, de guerra que presenciamos aqui no estado foram aí o tempo inteiro durante esse período. O retrato de um sistema de saúde sem gestão, sem responsabilidade, sem dar valor à vida da população, é o que vimos. E isso com muito dinheiro em caixa, muito dinheiro no bolso. Estamos falando de mais de R$13 bilhões. Realmente não dá para aceitar tamanho descaso aí com a vida das pessoas, ao mesmo tempo, né, que a gente vê uma verdadeira farra, né, com o dinheiro público. É o que apontam aí as investigações da CPI da Saúde, né? Que não é à toa que a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas tem revelado inúmeras fraudes e desvios de dinheiro desta gestão. Para a CPI, a desorganização do governo do Amazonas facilitou, sim, a corrupção de saúde aqui no estado. Bom, e foi, né, por crime de corrupção que o pastor Everaldo, que é o presidente do PSC, partido de Wilson Lima, foi preso pela Polícia Federal. Ele é acusado de comandar uma organização criminosa que desviou dinheiro da saúde pública lá no estado do Rio de Janeiro. O pastor Everaldo é amigo pessoal do governador Wilson Lima. Viajaram juntos para Israel em maio do ano passado. E mesmo assim, 5 dias depois da prisão do pastor Everaldo, Wilson Lima se mantém calado sobre esse assunto. E é como se nada tivesse acontecido, né, Carlão? Sim. A repórter Cíntia Blink vem explicar essa história pra gente agora. E lá se vão 5 dias que o pastor Everaldo, presidente do partido do governador do Amazonas, PSC, foi preso pela Polícia Federal. E o Wilson Lima finge que nada aconteceu. Não houve uma nota, um comentário em coletiva, nenhuma manifestação sobre o assunto. Agora,
nem sinal daquela proximidade com o chefe nacional do PSC. Um laço que parecia forte naquela viagem que os dois fizeram juntos para Israel, em junho do ano passado. O pastor foi preso no Rio de Janeiro, suspeito do mesmo que Wilson Lima é acusado pela Procuradoria-Geral da República, de desviar dinheiro público da saúde no auge da pandemia do novo coronavírus. Mas o PSC está afinado quando o assunto é ser alvo da Polícia Federal. Como você já sabe, o governador do Rio, Wilson Witzel, também do PSC, foi afastado temporariamente do cargo por suspeita de desviar dinheiro público da saúde. Sobre isso, o Wilson Lima não falou nada. Para o deputado Dermilson Chagas, esse silêncio do governador do Amazonas é suspeito. Isso é uma quadrilha organizada instalada no governo de vários estados. Você vê que isso vem em cadeia. Lamentavelmente, o Wilson vai ficar calado com um menino que fez travessura e o pai chama a atenção dele e ele nega até o último momento. A reportagem entrou em contato com a assessoria do governo do Amazonas para saber se o governador pretende falar tanto da prisão do pastor Everaldo quanto do afastamento do governador do Rio, já que todos são do PSC e estão no radar da Polícia Federal por conta de despesas suspeitas na saúde. Mas não tivemos resposta. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, enquanto isso, seguem as investigações da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa. Agora as investigações são para saber como funciona o trabalho da organização social que faz a gestão do Hospital Delfina Aziz. As oitivas relacionadas a esse novo foco da CPI tiveram início na última sexta-feira. A repórter Cíntia Blink volta e nos conta mais detalhes sobre essas investigações. Vamos conferir. A CPI da Saúde segue investigando a atuação da OS, que administra o Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. Na tarde da próxima quinta-feira, será ouvido o presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, José Carlos Rizzoli. Depois dele, Vanessa Lima, ex-secretária executiva de Atenção Especializada da capital da Secretaria de Saúde. Até agora, os deputados da comissão entenderam que o Estado passou a responsabilidade de gerir o gigante Delfina Aziz para a OS e caberia ao governo fiscalizar o trabalho da organização. Mas isso não é feito na conclusão dos parlamentares, já que a comissão, criada com esse fim, não atuou como deveria. E aí a gente percebe que realmente deram pouca importância assim, colocando a comissão, as pessoas em outras atividades, reduzindo o efetivo, porque já fazia duas, faziam antes ou depois, mas de qualquer forma mostra que não estão muito preocupados com o dinheiro que sai todo mês do recurso público para o pagamento integral desse contrato de gestão, sem ter controle e fiscalização, sem ter um acompanhamento de verdade. Outro destaque, resultado das últimas oitivas, foi quanto à disponibilidade dos leitos do Delfina no auge da pandemia. Enquanto o governo fez uma despesa para o Estado e deu lucro para Newton Lins ao alugar o espaço para o hospital de campanha, o Delfina Aziz possuía todos os 350 leitos em pleno funcionamento, segundo o diretor da OS, Luiz Gasparini. Em resposta, a assessoria do governo do Amazonas diz que há uma separação entre leitos de UTI e os leitos clínicos. Assim, tentam justificar a necessidade do aluguel, que custou 2,6 milhões de reais para o Estado. Na lista de depoentes dentro dessa pauta, a OS, está a esposa do secretário da Fazenda, Rosimere Delgiglio. Isso porque ela é sócia de uma das empresas que mais recebe do Estado, como denunciou o deputado Wilker Barreto. Eu quero perguntar o seguinte, é coincidência? 2019 todo, 22 milhões. Cria a empresa sócia do dono, de um dos donos da PPP. E misteriosamente, num toque de mágica, do coração mole do secretário da Fazenda, a mesma PPP já recebeu 4 vezes mais no primeiro semestre. Apesar de ser uma das convocadas para encarar a CPI da Saúde, ainda não há data definida para a mulher do secretário Alex Delgiglio e a Assembleia Legislativa do Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Bom, e o programa de saúde lançado pelo governador Wilson Lima tem prazo, de mais de 2 anos para diminuir filas da lista de espera por tratamento no Amazonas. A questão agora é saber se quem está na chamada fila da morte hoje aguenta tanto tempo até ser atendido. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Em um evento com plateia, convidados e transmissão online, o governador Wilson Lima assinou hoje o decreto 5.078/2020, que regulamenta a lei da transparência da fila. A lei estadual institui a fila única e transparente do SISREG, o sistema de regulação, e faz parte do programa Saúde Amazonas, apresentado pelo governo do estado como uma modernização na área. O Saúde Amazonas vai ser responsável, segundo o governo, por controlar, monitorar e regular o acesso das pessoas a consultas, exames, cirurgias, transferência hospitalar e tratamento fora de domicílio. No vídeo de abertura, a informação de que após diversos escândalos, a Suzam mudou de nome e agora virou SES AM. O programa Saúde Amazonas vai tocar 9 grandes ações com 180 projetos, além de promessas de mais consultas e exames, mais cirurgias e leitos, mais transparência e menos espera para usuários do sistema de saúde do estado. E isso inclui a reforma de hospitais e prontuário único de saúde. O Delfim Aziz vai deixar de ser exclusivo para a Covid e atenderá mais de 1.000 cirurgias por mês, segundo o governo. A redução das filas por cirurgias e tratamento está no topo do programa. A questão é que o Saúde Amazonas vai levar mais de 2 anos para ser completamente executado e somente em 2022, segundo o governador Wilson Lima, vai estar 100% implantado. Não vai ter mais aquela história de alguém chegar e dizer assim, dá prioridade para esse paciente porque ele é irmão de fulano de tal, ou porque ele é indicado de A, ou de B, ou de C. E a fila vai ter transparência. Todos os pacientes vão ter acesso ao número em que eles estão na fila e em quanto tempo é que ele deve ser atendido. E a nossa meta até 2022 é que o paciente no estado do Amazonas demore no máximo 30 dias para que ele possa ser atendido depois da marcação aqui na nossa central de regulação. Considerando que o sistema trabalha com critério de classificação de risco, será que alguns pacientes da fila de espera vão aguentar até 2022 para serem atendidos? Ou seja, se a fila não andar, não adianta dar transparência. De acordo com a CPI da Saúde, somente no Hospital Francisca Mendes, mais de 600 pacientes, incluindo 180 crianças, estão na fila de espera para cirurgia cardíaca no Amazonas. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, enquanto nós estamos falando sobre o recorde histórico de arrecadação do governo do estado, temos outro recorde na administração de Wilson Lima, assim, que é o gasto com publicidade e propaganda. Exatamente, Carlão. Nunca se gastou tanto em publicidade quanto na gestão do governador Wilson Lima. Todos os recordes de despesas da Secretaria de Comunicação já foram batidos e nem precisou o ano acabar. A repórter Cíntia Blink tem os detalhes sobre essa história. Vamos conferir. Há 4 meses de acabar o ano de 2020, o governo de Wilson Lima já bateu um recorde histórico para o Amazonas. O gasto com publicidade e propaganda é o maior já visto pelo estado. Até hoje, a Secretaria de Comunicação destinou quase 100 milhões de reais para esse tipo de despesa. E o gasto autorizado é de mais de 122 milhões, o maior da história da Secretaria em todos os tempos. Desse valor, mais de 31 milhões de reais foram pagos pela Secretaria de Comunicação para 3 empresas de publicidade devido às despesas ligadas à pandemia de Covid-19. E mais 5 milhões de reais podem ter o mesmo fim, já que o total do empenho foi de mais de 36 milhões de reais dos cofres públicos do estado. Segundo o presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, esses gastos estão na mira da comissão. Já foi aprovado um requerimento solicitando informações a respeito de gastos com publicidade no período de pandemia. A Secretaria de Saúde e o Estado do Amazonas pediram até dilatação do prazo de respostas. Estamos aguardando o retorno para iniciarmos a investigação sobre esse caso também.
No último dia 5 de maio, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aprovou um termo de ajustamento de gestão para o gasto com publicidade pela Secretaria de Comunicação até julho. Na decisão, o relator do processo, o conselheiro convocado, Mário Filho, levou em consideração a responsabilidade do governo em assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde durante esse período da crise sanitária no estado. Segundo ele, as informações de prevenção ao coronavírus se tornam imprescindíveis, sobretudo nas emissoras de rádio e televisão. Vale lembrar que a aprovação do termo não dispensa a Secretaria de Comunicação de prestar contas dos gastos excepcionais ao TCE, que deve exigir mensalmente os detalhes sobre os valores, ações e veículos de comunicação que receberam recursos públicos. Cíntia Blink, para o 18 horas. E por nota, a Secretaria de Comunicação do Estado respondeu à nossa equipe de reportagem e explicou que durante o período da pandemia, a comunicação tornou-se área essencial nas estratégias de enfrentamento da Covid-19, conforme decretos estadual e federal. Por essa razão, a Secretaria de Estado de Comunicação teve um acréscimo em recursos provenientes de outros órgãos cujas atividades estavam reduzidas em razão da pandemia. O aumento de recursos teve como objetivo principal reforçar a divulgação junto à população de informações e orientações quanto às medidas de prevenção, organização da rede estadual de saúde e ações para mitigar impactos sociais e econômicos da pandemia. Karime, explica, mas não justifica, eu acho, né, cara? Porque, não sei, é uma história isso daí. Essa é uma questão de prioridade, né? Esse governo está dando mais valor para a publicidade do que para a vida aí das pessoas, né? Então, imagina como os hospitais e o atendimento à saúde da população estaria melhor, né? Sem dúvida, faltou pra quê? remédio, vamos gastar publicidade faltou unidade de saúde. E deixar... Gente, não é isso? Faltou leito, faltou remédio, faltou profissional, faltou ventiladores pulmonares. Mas a publicidade não faltou nada. É prioridade errada, a publicidade, né? Não faltou nada. Agora são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, recentemente, Karime Leão, o Black Eyed Peas, divulgou o clipe de Vida Louca, em parceria aí com Nick Jam. E também Taiga. Taiga também. Essa música, Carlão, faz parte do último projeto do grupo, que foi lançado em junho. Então vamos de música, vamos abrir a playlist de hoje, terça-feira, 1º de setembro, com Vida Louca. Playlist 18 horas. E agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Mais uma vez aí, uma boa noite, né, Karime Leão, para você que está nesse momento dirigindo. Acompanhando aqui a programação da 100,7. Aposto que você cantou Can't Touch This nessa música. Impossível não bacana. lembrar. Muito bacana. Clipe que tem uma semana, né, de lançado, Carlão. Tá aí, Black Eyed Peas, Nick Jam e Taiga foi, né, a primeira da playlist de hoje, Vida Louca, aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, vamos saber agora como fica o tempo para esta noite de terça-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 86%. Agora 6h28. Mix. Em um áudio de WhatsApp de um funcionário da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, revela deficiência no serviço de higienização de escolas do estado com casos aí de coronavírus, hein? Pois é, Carlão, e segundo o áudio, os pedidos de desinfecção são vários e por dia são sanitizadas pelo menos 12 escolas por causa da proliferação de Covid-19 nas unidades escolares. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Na quinta-feira passada, mais um trabalhador da Escola Estadual Isaac Werner, na Zona Leste, foi confirmado com Covid-19. A direção da unidade solicitou da Coordenadoria Distrital Leste, que comanda 34 escolas, a desinfecção do local. Em áudio, o coordenador administrativo, Aurilex Silva Moreira, informou que a empresa contratada pela SEDUC não está dando conta de atender a todos os pedidos de higienização de escolas contaminadas. É uma única empresa atendendo 7
coordenadorias. E, logicamente, não é o único caso na cidade de Manaus foi esse detectado no Isaac Werner. Infelizmente, nós temos vários casos em várias escolas. Portanto, a empresa tem trabalhado final de semana, inclusive, para poder atender a toda a demanda. Mas, lógico, infelizmente, nós não temos pernas para atender de imediato cada situação que surge. O coordenador também pediu calma aos trabalhadores que estavam com medo de serem infectados. Pede paciência aos colegas, a gente entende que é um momento de, às vezes, de medo, né, de angústia, de revolta, de chateação, mas antes da gente poder fazer e tomar alguma atitude, é necessário que se conheça o processo. Ninguém sabe quantas pessoas estiveram no final de semana na escola e quantas pessoas estão contaminadas, porque a gente não tem essa informação ainda, porque nem todos fizeram o teste. Falamos hoje por telefone com Aurilex Moreira e ele disse que foi mal interpretado no áudio enviado por WhatsApp. A escola, inclusive, em questão, referente ao áudio, já foi, inclusive, já até feita a desinfecção. O que eu coloquei no áudio, e aí há um entendimento muito ruim a respeito disso, eu informei que a Secretaria não tem como atender todas as escolas ao mesmo tempo. Nós temos mais de 130 escolas na capital e nós não temos 130 empresas para atender, no momento que houve uma situação, atender a escola. Por isso que eu disse no áudio. Eu não estou dizendo que a SEDUC não tem a capacidade de atender. Claro que tem. Todas estão sendo atendidas. A Aurilex explicou que a escola Isaac Werner solicitou desinfecção sexta-feira e foi higienizada na segunda-feira. De acordo com ele, por dia, uma média de até 12 escolas são higienizadas para conter a propagação do coronavírus. Entramos em contato com a SEDUC para saber se a empresa contratada não está conseguindo atender a solicitação de higienização devido ao aumento de Covid nas escolas e qual o total de trabalhadores contaminados, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. No balanço da FVS de 24 de agosto, 342 educadores haviam testado positivo para a Covid-19 em Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. Bem, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas anunciou hoje, que os profissionais de 50 escolas aderiram de forma total ou parcialmente à paralisação. Em nota, a SEDUC rebateu e informou que as 123 escolas de ensino médio permanecem com as aulas normais. Pois é, Carlão, em alguns colégios, grupos de professores das entidades sindicais promoveram manifestação contra o retorno das aulas presenciais. A categoria defende a manutenção das aulas remotas, como vinha acontecendo durante o período de isolamento social. E desde o dia 10 de agosto, com o retorno das aulas presenciais no ensino médio, o sindicato denuncia o descumprimento dos protocolos de saúde e testes insuficientes para diagnosticar a Covid-19. Também pela manhã, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus realizou uma carreata da Escola Estadual Djalma Batista em frente ao FAM, até a sede da SEDUC, em protesto contra os descontos nos salários dos grevistas. 18 horas. Economia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o auxílio emergencial será prorrogado em mais 4 parcelas de R$300. O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e também aos desempregados, como forma de dar proteção emergencial durante a pandemia da Covid-19. O benefício começou a ser pago em abril e foi estabelecido em 3 parcelas de R$600. E agora, com mais 4 parcelas em valor menor, o benefício vai se estender até o final do ano. Lembrando que R$600 e para mães solteiras R$1.200. Você está ouvindo 18 horas. Olha só que interessante, o mês de setembro ele é marcado pela campanha Setembro Amarelo, de mobilização de prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. É um dado estarrecedor, não é, Carlão? E esse ano a preocupação, é claro, foi intensificada por causa da pandemia, que acabou aumentando a possibilidade de agravamento de quadros depressivos. A repórter Nathalie Moraes conversou com um profissional e traz os detalhes sobre essa campanha que nunca se fez tão importante como agora. Vamos conferir. Desde o início da pandemia do novo coronavírus,
O isolamento social tem impactado a saúde emocional das pessoas de várias maneiras. A pandemia tem causado medo, ansiedade, depressão e estresse. E é exatamente nesse cenário que as campanhas do Setembro Amarelo nunca se fizeram tão necessárias. Fatores como o distanciamento social e o bombardeio de informações sobre esse novo vírus desencadearam e agravaram uma série de condições mentais que, se não tratadas, podem se agravar e até levar muitas pessoas ao suicídio. Mas, para a psicóloga Cíntia Lima, na maioria dos casos, os suicídios são evitáveis. Para isso, é necessário ficar atento aos sinais de alerta. Quando uma pessoa aponta essa hipótese do suicídio, normalmente é porque ela já chegou no seu limite e ela precisa de ajuda, tá? Então, a maioria, ela já se expressou de alguma forma, seja por frase, seja através de um post no Facebook, seja através de algum desenho ou de alguma coisa que ela fala, né? Não aguento mais, eu não consigo, para mim já chega, eu queria dormir, não acordar mais. São frases que a gente tem que ficar sempre em alerta. E também a gente precisa ficar ligado no que eu chamo dos 4D, né? Que é a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. Mesmo que o pico da pandemia já tenha passado, seguimos diante de um cenário onde mais de 121 mil pessoas perderam suas vidas. É comum você encontrar alguém que tenha perdido um amigo ou um familiar para o vírus, o que torna o assunto ainda mais delicado. Isso causou nas pessoas uma programação na mente voltada para o medo e para a morte. E isso fez com que as pessoas realmente desencadeassem determinados problemas. Então, assim, a gente, sempre que se falava na doença, ou sempre que se fala na doença, a primeira pergunta que a gente faz é: quando é que eu vou morrer? E não se pergunta assim, quando é que eu vou ficar bem? Então, a gente precisa realmente começar a entender que as medidas de prevenção, elas são muito importantes. A gente precisa falar de suicídio, sim. A gente precisa falar da importância da gente prevenir e a gente precisa falar da importância da saúde mental. A psicóloga afirma: é preciso ter empatia e saber se colocar no lugar do outro. A gente precisa aprender que o suicídio, ele é o último estágio da dor humana. A pessoa, quando pensa em tirar a sua própria vida, ela não vê esperança mais nenhuma. Ela não vê mais a luz, né? Ela não vê aquela luz que pode melhorar a sua vida. Então, as pessoas precisam aprender a ajudar, precisam aprender a olhar para o outro com empatia, aprender a se colocar no lugar do outro, né? A não julgar, a não achar que é frescura ou que a pessoa está realmente brincando. A gente precisa também aprender a entender os sinais deixados pelos outros. Uma das ferramentas de ajuda e prevenção é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e preventivo ao suicídio, atendendo de maneira voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar por telefone, e-mail, chat, VoIP 24 horas todos os dias. A ligação para o CVV em parceria com o SUS é no 188. As ligações são gratuitas e podem partir de qualquer linha telefônica. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Olha, assim, a partir desta terça-feira, os empresários não precisam de alvará ou licença de funcionamento. Isso mesmo, assim, microempreendedor individual vai ter menos burocracia para abrir o próprio negócio. Exatamente, Carlão. E a medida é para simplificar e diminuir a burocracia, principalmente em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. E ao solicitar a abertura do negócio na categoria MEI, será preciso acessar o portal do empreendedor e concordar, com o termo de ciência e também o termo de responsabilidade. E com o documento emitido pelo site, o empreendedor é autorizado a iniciar as atividades imediatamente, mas terá que atuar, é claro, de acordo com as leis sanitárias, de meio ambiente, tributárias e de segurança pública. 18 horas.
6h39. Vamos com a segunda da playlist de hoje, né? Que é o remix aí de Levitating, com participação de Madonna e Miss Elliott. Fará aí parte, inclusive, né, do álbum Club Future Nostalgia, que vai reunir novas versões de canções do disco mais recente de Dua Lipa. E é com eles mesmo que a gente segue agora na segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas. Vamos de Levitating. 18 horas. Ok, 6h43 e você está no melhor mix do Brasil. E Dua Lipa, Madonna e Miss Elliott. Levitating foi a segunda da playlist de hoje aqui em 100,7. O melhor mix do Brasil e até às 7, hein? Pra você a notícia, a informação e mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Oi, hoje, Karime, tivemos uma temperatura amena, né? Uma chuvinha, um tempo nublado pela manhã, né? Fez até um climazinho. Início do mês de setembro aí, né? Que é período primaveril lá no sul e sudeste do país, mas de extremo calor. É o inverso aqui para nós da região norte, né? Que é quente, né? Vamos conferir então, né? Com toda esse panorama aí, a previsão do tempo para esta quarta-feira, que é amanhã, né, Karime? Aqui em Manaus com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, de acordo com informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 79%. Vai fazer calor. Provavelmente, como sempre. 6h45 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Cidades. E hoje, 1º de setembro, começa mais um ciclo do plano de reabertura aqui no Amazonas. A partir de hoje, clubes de dança e esportes de combate, né, tipo artes marciais, estão autorizados a retomar as atividades presenciais aqui no Amazonas. Essa retomada faz parte do plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais, que começou no dia 1º de junho e acontece por meio de ciclos. Segundo o governo do Amazonas, o plano de reabertura foi elaborado com base em indicadores técnicos que comprovam queda nos números da Covid-19 aqui na capital. O Amazonas registrava até ontem mais de 120 mil casos confirmados do novo coronavírus. Além disso, o estado registra mais de 3.600 mortes pela doença. O novo decreto reformula o cronograma do decreto anterior do dia 28 de maio. Dessa forma, o documento inclui atividades de cultura, esporte e lazer no plano de reabertura. Além disso, prevê também a retomada seguindo um protocolo específico de prevenção. Vale destacar que alguns clubes já se anteciparam e retomaram as atividades junto com as academias no dia 29 de julho. E o prefeito de Manaus, ele prorrogou decretos em prevenção contra a Covid-19. Entre os decretos, Arthur Neto, prefeito de Manaus, manteve a proibição do corte de serviços públicos de abastecimento de água e também esgotamento sanitário. Também segue a suspensão temporária de licenças e autorizações para eventos, assim como a continuação do regime excepcional de teletrabalho para os servidores municipais em vigor desde março. Todas as medidas passam a valer até o dia 30 de setembro. A cobrança no sistema de estacionamento rotativo Zona Azul também segue suspensa em Manaus até o fim deste mês. A medida vale tanto no centro da capital quanto no bairro Vieralves, Você está ouvindo 18 horas. Olha só, para diminuir, o assédio de mulheres dentro do transporte público, foi lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, a campanha Importunação Sexual no Transporte Coletivo é Crime, que vem funcionando de forma permanente aqui em Manaus. Vamos lembrar que no dia 3 de agosto foi sancionada a lei municipal que institui medidas de prevenção e combate ao assédio sexual a mulheres no transporte público, sejam dentro dos terminais, nos pontos de ônibus ou dentro do coletivo. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre essas ações. Vamos conferir. Garantir a segurança de quem passa pelos terminais de integração da cidade. Essa é a missão da Guarda Municipal Silvana Rocha, que está sempre pronta para orientar e receber denúncias dos usuários do transporte coletivo, que se sentem assediados, especialmente as mulheres que utilizam o serviço. Quando
ela chegar aqui, né, ela tem que chamar um dos guardas ou mesmo o pessoal do Sinetran que estão aqui também com elas participando. E a nossa atuação é procurar, né, o acusador, ou então se tiver uma das vítimas lá para ela denunciar. Nós em todos os terminais de integração temos uma base da Guarda Municipal e lá a gente é orientado a pessoa, a vítima, a levar tanto na delegacia ou ligar por 180 e por 190. No dia 3 de agosto foi sancionada a lei municipal que institui medidas de prevenção e combate ao assédio sexual a mulheres no transporte público. A nova legislação busca coibir, alertar e conscientizar a população sobre a seriedade do tema, por meio de uma campanha permanente de ações afirmativas, educativas e preventivas. Em locais visíveis, cartazes informam sobre a lei e os meios de denúncia, e os guardas que atuam no local circulam sempre atentos para identificar os casos de assédio. Durante a campanha de conscientização, a estudante Natália Ferreira, de 20 anos, aproveitou para saber mais sobre a campanha e até compartilhou experiências de assédio vividas no transporte coletivo. É muita gente que entra, muito aluno e muita gente. Tinha um homem, eu não consigo lembrar dele agora, mas tinha um homem e quando ele passou por mim, tinha muita gente amontoada, ele passou a mão em mim e depois ele continuou atrás de mim. E isso me deixou muito triste. Às vezes acontece, as pessoas nos ônibus olham e elas mesmas não fazem nada, entendeu? E tipo, agora eu posso ter para quem contar e sei que se alguém prestar atenção vai me ajudar, entendeu? Aí me sinto mais segura e protegida. O crime de importunação sexual é caracterizado por qualquer ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento. A norma prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 190 ou pelo 180, Central de Atendimento à Mulher. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. Política. Bom, e o período das convenções partidárias visando as eleições municipais de 15 de novembro começou hoje. O primeiro partido a oficializar a candidatura a prefeito e de 62 candidatos à Câmara Municipal é o Democrata Cristã, que terá o vereador Chico Preto como candidato a prefeito e o coronel da PM, Augusto César, como candidato a vice-prefeito. A convenção do Democrata Cristã começa daqui a pouco às 7 da noite no estacionamento da Faculdade Newton Lins e acontecerá no formato drive-in. Estão previstas para o dia 6 a convenção do PSDB, que indicará o advogado Marcelo Amil para prefeito e a professora Dora Brasil como vice. E no dia 8, o avante do pré-candidato Davi Almeida. Dia 12 será a vez do Partido Novo fazer a convenção e confirmar a candidatura do empreiteiro Romero Reis para prefeito e do Partido Patriota, que lançará o nome do ex-superintendente da Suframa, o coronel Alfredo Menezes, para a sucessão do prefeito Arthur Neto. No dia 16, o PL confirmará o nome de Alfredo Nascimento, que tentará mais uma vez ser prefeito de Manaus. No dia 13 está marcada a convenção do PT, que vai confirmar a candidatura a prefeito do deputado federal José Ricardo. O Podemos de Amazonino Mendes ainda não definiu a data da convenção. Olha, tudo indica, que teremos aí 14 candidatos disputando o cargo de prefeito de Manaus. O número exato só será conhecido realmente no dia 16 de setembro, que é o último dia para a realização das convenções partidárias. A eleição deste ano, Manaus não terá mulher disputando o cargo a prefeita. Pois é, Carlão, mas o que as pesquisas indicam até agora que o eleitor quer distância do Novo por conta do fracasso da gestão de Wilson Lima no governo do Amazonas. Economia. Olha, o Produto Interno Bruto, que é o PIB,
que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve queda de 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, o PIB caiu 11,4%. E no acumulado dos 4 trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram que no primeiro semestre de 2020, o PIB caiu 5,9% em relação ao mesmo período de 2019. E nesta comparação, houve desempenho positivo para a agropecuária, 1,6%, e quedas na indústria de 6,5% e nos serviços de 5,9%. Segundo o IBGE ainda, o PIB do segundo trimestre deste ano foi afetado pelo auge das medidas de distanciamento social para controle da pandemia de Covid-19. Mas nesse cenário que impactou negativamente o PIB brasileiro aqui no Amazonas, a realidade é outra. Aqui a arrecadação do estado cresceu mais de R$1 bilhão em comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme os dados do Portal da Transparência, em 2019, de janeiro a agosto, o Poder Executivo teve uma receita realizada maior que 11 bilhões. E nesse mesmo intervalo de tempo, em 2020, o valor ficou em pouco mais de 13 bilhões. Portanto, a diferença ficou em 1,2 bilhão de reais. 18 horas. E nos 7 primeiros meses deste ano, de janeiro a julho, 2.255 veículos, entre carros e motos, foram roubados e furtados somente aqui em Manaus. Foram 1.121 veículos roubados e outros 1.134 furtados na capital nos primeiros 7 meses de 2020. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que aponta que Manaus continua sendo alvo principal dos criminosos, que repassam a maioria dos veículos para municípios do interior do Amazonas e também para outros estados. Comparado com os 1.263 roubos de veículos no período de janeiro a julho do ano passado, houve uma redução de 11,2% nos registros de roubo na capital, agora esse ano de 2020, que pode ter influência, claro, com o período mais restrito do isolamento social durante a pandemia de Covid-19 e a redução da circulação de veículos e de pessoas nas ruas. 18 horas. Olha aí, 6 horas e 55 minutos e nós vamos aí finalizando a playlist de hoje, hein? O DJ e produtor paulistano Bruno Martin conta com a presença de 2 importantes figuras da música em seu mais novo single. Exatamente, Carlão. Então vamos de música, encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas. Bini. 6h58, Bruno Martini, Isa e Timbaland, Bend the Knee. Música nova, inclusive, aí na programação da Mix. Lançamento foi essa que você curtiu, a terceira da playlist do 18 horas de hoje. Mix. Bom, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados mais 623 novos casos de Covid-19 aqui no estado. Agora o estado soma 120.919 casos confirmados da doença aqui no Amazonas até esta terça-feira. 42.690 são aqui em Manaus, o que representa 35,30% dos casos, e 79.229 no interior do Amazonas, o que representa 64,70% dos casos. Conforme o boletim, foram confirmadas também 6 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, outras 6 mortes tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.661 o total de mortes no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas a recuperação de mais 522 pessoas nas últimas 24 horas, chegando a 102.686 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, nesta terça-feira, segundo dados, o levantamento do consórcio de veículos da imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil soma hoje 121.727 mortes causadas por Covid-19.
e somamos em todo o território nacional 3.919.452 casos confirmados da Covid-19 no país hoje, nesta terça-feira. Agora, 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima ainda age como se estivesse assumido o cargo ontem. Só que não dá para esconder que já está há 1 ano e 8 meses no poder. Já está quase na metade do mandato. O Wilson Lima lançou ontem mais um programa que promete o céu na área da saúde. Mas basta verificar os detalhes para saber que é uma promessa para acontecer só no final do seu governo, isso se acontecer. Há 20 meses no poder, anunciou um reordenamento e modernização. O governador assume, então, que a área de saúde está desorganizada e arcaica. O governador anunciou a fila única e transparente do sistema de regulação. É uma boa medida, mas insuficiente. A fila não acaba, ficaria apenas transparente. O governo dá a entender que não tem muitas pretensões na área de saúde. A meta anunciada pelo governador é de que, ao final da implantação do programa, em 2022, o tempo de espera para atendimento não ultrapasse o máximo de 30 dias. Repetimos, até 2022, o tempo de espera na saúde não ultrapasse 1 mês. Como ainda estamos em 2020, vamos torcer para que os milhares de pacientes nas filas da saúde no Amazonas aguentem todo esse tempo. E olha que é bastante tempo. 18 horas. Carime 72 tem... Finalmente, né? Finalmente, aqui a saideira. Finalmente, exatamente. Temos aí só para lembrar. Tudo bem. Acumulada, né? A 9 concursos. Olha, a Mega Sena sorteia nesta quarta-feira, amanhã, com um prêmio estimado de 82 milhões de reais, viu? O sorteio do concurso 2.295 vai ser realizado no terminal rodoviário Tietê, lá em São Paulo. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, vai receber cerca de 106 mil reais mensais. Já dá, né, Carine? Legal. Valeu, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. 7:03, continue bem, continue em 100,7, continue aí no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.